Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande recebê-los todos aqui no nosso lar, nossa casa querida, a qual temos o prazer de trabalhar semanalmente em prol da doutrina espírita, divulgando a doutrina que nos ilumina sempre e podendo compartilhar com vocês um pouquinho dos ensinamentos que a gente recebe sempre da espiritualidade. Agradecemos a presença de todos aqui. E hoje, em especial, recebendo o nosso palestrante da noite, que vem lá do Obreiros do Bem, o Aristóteles Arbe, que vai nos abrilhantar com um tema que pode não nos atingir no atual momento de nossas vidas, mas que com certeza talvez ainda temos alguns acertos de contas que porventura ainda devemos enfrentar, pode ser que no futuro ou nessa atual reencarnação, que é a reconciliação com os nossos inimigos. Pode ser que, devido à graça de Deus, hoje não tenhamos nenhum inimigo declarado, né? Aquela pessoa que a gente tem aquela paura, aquela aversão extrema. Então, graças a Deus, se nós não temos esses inimigos declarados, já se considerem agraciados, porque algumas pessoas ainda têm, né, inimizades que superam talvez os limites da razão aqui na Terra. E se nós não temos esse compromisso atualmente, pode ser que no futuro tenhamos que acertar algumas contas com talvez pessoas ou irmãos que ainda estão nesse desentendimento conosco, embora não nos recordemos de nossas encarnações passadas. Então vamos pedir a Deus, vamos iniciar nossos trabalhos da noite sempre fazendo uma prece. Então, já combinei com Aristóteles que eu vou fazer a prece e depois passo a palavra para ele. Então, só para a gente se acalmar, vamos mentalizar à nossa frente o Mestre Jesus, com toda a sua calma, sua sabedoria, nos trazendo mais um momento de estudos, onde podemos aprender um pouco mais de como nos tornarmos pessoas melhores, enfrentando nossos medos, nossos desafios, sempre com o auxílio dos seus ensinamentos, pois ele nos levará à verdadeira felicidade, que não está localizada neste mundo, nem tampouco nesta encarnação em que estamos, e que com o nosso aprendizado, com o nosso progresso como espíritos, podemos um dia chegar aos mundos felizes e também reencontrar todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada. Que ao final da palestra de hoje, saiamos daqui muito mais leves do que quando chegamos e muito mais sábios do que quando chegamos aqui. Vamos pedir que a espiritualidade auxilie muito o nosso palestrante da noite, para que ele tenha a tranquilidade de expor os seus pensamentos e que ele seja abençoado, assim como está nos auxiliando no entendimento de nossas vidas. Que assim seja. Então, Aristóteles, fique à vontade, a palavra é toda sua. Muito obrigado, seja bem-vindo nosso, né? Então, queridos irmãos e queridas irmãs, boa noite. Que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Como já foi dito, né, o nosso tema dessa noite é um item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10 que tem o tema Bem-aventurados, ou melhor, o título, né? Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós queremos abordar um pouquinho hoje o tema reconciliação com os adversários. Esse tema corresponde ao subitem 5 do capítulo 10, para quem quiser depois fazer uma leitura, um estudo um pouco mais aprofundado em casa. Nós entendemos que esse item, assim como todos os outros itens do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma eficácia muito grande quando entendido e quando colocado em prática em nossas vidas. A parte prática do Evangelho segundo o Espiritismo é algo ao qual nós devemos sempre nos atentar, afinal de contas, é aí que ele vai fazer a diferença em nossa existência.
E para a gente entender um pouquinho essa questão de uma reconciliação com os adversários, eu sempre gosto de partir do seguinte ponto. Nós estamos estudando um capítulo que fala sobre a misericórdia. Bem-aventurados, felizes, os misericordiosos. E, no entanto, se nós olharmos para a tábua de matérias ou para o índice desse capítulo, nós não encontraremos nenhum item que faça uma referência direta à misericórdia, em seu título. Nenhum. Mas nós encontraremos, por exemplo, perdão, indulgência e assim por diante. O que nos leva a pensar que a misericórdia não é uma coisa muito fácil de ser assim definida em poucas palavras, e ela mesma, enquanto virtude, se faz exatamente quando nós conseguimos ter em nós uma união de várias outras virtudes. Aí nós podemos dizer que somos misericordiosos. Quando unirmos em nós perdão, indulgência, benevolência e tantas outras virtudes que vão sendo apresentadas no decorrer do capítulo. Para a gente ter uma ideia, logo na abertura do capítulo, no item 4, Allan Kardec escreve: a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando nem pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Em duas frases, nós tivemos brandura, pacificidade e perdão. Para a gente tentar começar a entender o que é misericórdia. Agora, para a gente chegar nesse nível da misericórdia, a gente precisa passar, então, pelo treinamento e pelo exercício de outras virtudes, para que a gente experiencie o aspecto prático do Evangelho. Para que a gente possa viver essa experiência e sentir as suas benesses. Vamos imaginar uma situação? Imaginemos nós, ela é um pouco forte, então, por favor, não entrem muito no papel, né? Eu peço para imaginar, mas peço também para não entrar muito no papel, porque a experiência é um pouco forte. Imagine nesse momento que você é tetraplégico. Não tem movimentos nenhum do pescoço para baixo. Também não tem visão. Difícil, né? Pois é. Agora imagine que você sendo espírita, as pessoas te conhecem, sabem que você é espírita, e que desencarna um amigo querido, uma pessoa próxima. Então automaticamente você é convidado ao velório. Amigos se cercam de ti e te levam ao velório. Chegando lá, sabendo que você é espírita, a família pede para que você diga algumas palavras na despedida daquele amigo querido. E você faz isso. Bem, você faz assim com tanta maestria, que as pessoas que acabaram de assistir esse momento se emocionam tanto, se abraçam, vão ao enterro, saem do velório e te esquecem lá, sozinho. Como você se sentiria se isso acontecesse? Eu costumo pensar que se fosse comigo, eu pensaria coisas do tipo assim: belos amigos que eu tenho, né? Me abandonar aqui nessa situação, não sabem das minhas necessidades? E tantas outras coisas que a gente poderia pensar vivendo uma situação dessa. Eu estou trazendo essa situação um pouco forte porque a gente se magoa muito facilmente. Às vezes, por muito menos que isso, a gente fica magoado. E quando a gente fala em ter adversários, nós não estamos falando necessariamente num nível de relação que é um nível pior do que o nível de um adversário. Porque aqui no planeta Terra, nós temos pessoas que têm gostos diferentes dos nossos, um gosta do futebol, o outro da novela. E no momento que eles têm que compartilhar a televisão, eles são adversários. Né? Nós temos pessoas que gostam de um partido político, pessoas que gostam de outro. Pessoas que frequentam uma religião, pessoas que frequentam outra. Pessoas que gostam de lasanha e outras que gostam de comida japonesa. E no momento em que elas têm que compartilhar a mesa, pode ser que elas se tornem adversárias. Então, reconciliação com o adversário é algo extremamente prático para o nosso dia a dia. E essa situação na qual eu me coloquei e pedi para vocês pensarem, ela é uma situação que aconteceu de fato. Existiu um espírita
já desencarnado, chamado Jerônimo Mendonça. Ele vivia justamente essa situação, de não ter movimentos do pescoço para baixo, não ter a visão, e ainda por causa de sua doença, viver sérias dores no corpo físico dias a fio. No entanto, propagou a doutrina espírita como poucos e teve obras de grande importância dentro do meio espírita, por isso frequentemente era convidado a dizer algumas palavras em momentos de despedida de familiares, em casas espíritas e assim por diante. Uma pessoa de grande influência no meio espírita. Para quem quiser conhecer a história de Jerônimo Mendonça, vale uma lida no livro O Gigante Deitado, um título bem sugestivo, né? É um livro fininho que traz algumas passagens da vida de Jerônimo Mendonça, essa inclusive está nesse livro. Bem, só para a gente arrematar esse nosso início, quando Jerônimo se percebeu sozinho, né, ali no velório, obviamente ele não tinha recursos, né, ainda mais naquela época, sem celular e nada, né, nada do que a gente tem hoje. Até o ponto em que algum dos amigos tentou ligar para a casa de Jerônimo, os familiares atenderam e a conversa foi, né, rápida. Mas como assim você liga para o Jerônimo? Ele estava com vocês, sem vocês ele não volta para casa. E aí um liga para o outro, você não levou o Jerônimo? Não, eu não. E você também não? Não, eu também não. Imagine como esses amigos chegaram no velório, né, para buscar o Jerônimo. Com 1000 desculpas, com todo o tato do mundo, né? Porque a situação era delicada. E qual seria a resposta de um espírito como Jerônimo Mendonça? Ele olha para aqueles amigos e diz assim para eles, não se preocupem, eu já estava me ambientando. Estou me acostumando ao local, daqui a pouco sou eu já estou mais para lá do que para cá, não tem problema. Que grandeza de alma, né? Não se deixa levar por uma situação que o incomoda. E está sempre um passo à frente do ódio, do rancor, da mágoa. Quando a gente lê aqui nesse item do Evangelho, que a misericórdia, né, consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, ela nos traz uma informação que deve ser muito bem entendida por nós espíritas. O Evangelho não nos pede o esquecimento do fato. O fato a gente não consegue esquecer, a nossa memória funciona bem. Ele nos pede o esquecimento da ofensa. Ofensa. Vocês conhecem carrinho de rolimã? Não é? Todo mundo sabe o que é um carrinho de rolimã? Vocês sabem o que é carrinho de rolimã? Com essa idade vocês sabem? Já andaram de carrinho de rolimã? A mãe não deixou, né? É porque ele é muito seguro. Né? Extremamente seguro. Imagine que aqui na casa espírita, daqui a pouco a gente se congraçando aqui, conversando, etc., uma pessoa passa por você e dá um esbarrão no seu braço. Às vezes a pessoa nem vai pedir desculpas, porque foi uma coisa tão leve, você nem vai se importar, fala que não foi nada isso, né? Agora imagine que você deu uma voltinha de carrinho de rolimã hoje à tarde, e esse lugar onde ela esbarrou, você deixou aquele seu pedaço no asfalto, né? Que fica. E se a pessoa esbarrar nesse lugar, qual é o tamanho da dor? Aí muda tudo, né? A ofensa é isso. A ofensa é uma dor moral que a gente sente numa ferida específica que tem um nome aqui no Evangelho chamado orgulho. Toda vez que a gente sente uma ofensa, é alguém esbarrando em nosso orgulho. Então o que o Evangelho pede é que nós esqueçamos a dor da ofensa, não a atitude do outro. Aí a gente entende o que significa esse esquecimento. É um tratamento do nosso coração para que a gente não fique eternamente magoado, eternamente é um modo de dizer, né? Para que a gente não fique por muito tempo magoado, para que nós não percamos tempo na nossa existência, porque no item reconciliação dos adversários, todo o esforço que se coloca nisso é louvável. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil, e essas palavras são de Jesus no Evangelho de Mateus. Vamos pensar por um instante que nós somos os ofendidos. Vamos deixar a condição de ofensor para depois.
para o momento seguinte, né, dos nossos estudos. E aí a gente lê essa passagem do Evangelho, Jesus dizendo assim para mim e para vocês que foram ofendidos: reconcilia-te, senão você vai preso. Mas qual é a lógica disso? Eu sou ofendido, como que eu vou preso se eu não me reconciliar? Hã? Como é que eu ouço isso e como é que eu lido com isso? Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender que prisão é essa a qual Jesus se referia. Como isso funciona nas nossas vidas e qual é o aspecto prático da reconciliação com o adversário que a gente tem aqui no Evangelho. Perdão. Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. Deu para entender isso? Na prática do perdão, como na prática do bem, a gente não vive só efeitos morais. Há também efeitos materiais. Olha o aspecto prático do Evangelho aparecendo aqui. Isso muda a nossa vida material. E de um jeito que a gente não imagina. Isso é de uma seriedade profunda na nossa existência. A gente precisa entender isso urgentemente. Não é fácil viver num país polarizado. Não é fácil viver num lar polarizado. Não é fácil viver numa casa espírita polarizada. Não é fácil viver num mundo íntimo polarizado. Há um aspecto prático, um aspecto material. Continua Kardec. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno. Então, se a gente pegar dentro da extensa bibliografia espírita de boa qualidade, Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros, nós encontraremos, eu vou arriscar dizer que há centenas de relatos de mais ou menos desse tipo, de espíritos. Isso sem contar, né, o próprio Kardec na Revista Espírita, O Céu e o Inferno, e daí por diante. Você tem um adversário, não se reconciliou, essa inimizade cresceu, rancor, mágoa, vingança, e daí por diante. Um certo dia você fica sabendo que esse adversário desencarnou, o tempo passa, e num belo dia você está dizendo assim: gente, eu trabalho, eu dou duro. Mas o ambiente no trabalho não está bom. Minhas finanças estão horríveis. Eu amo minha esposa, o meu esposo, mas não consigo ter um bom relacionamento com ele, com ela. Meu filho está me dando um trabalho terrível. Tudo que eu faço certo, mas parece que dá errado. Tudo. Tudo que parece dar errado na minha vida. De onde isso? Por que isso? E a pessoa vai vivendo aquilo durante uma encarnação inteira, aí chega um momento que ela desencarna. Pode ser que ela seja recebida pelo seu mentor no plano espiritual, e o mentor diga assim: você lembra do fulano de tal? Lembro. Pois é, ele se afinizou a você na sua existência, ele desencarnou, e ele foi o responsável por todas os seus problemas, as suas aflições durante a existência carnal. Todas. Aí você pensa assim, fala: poxa vida, mas eu vou à casa espírita, eu faço oração, evangelho no lar, recebo passe, tomo água fluidificada. Por quê? A gente tem uma certa proteção advinda da casa espírita. E aqueles que nos cercam, tem? Aquela pessoa que cruza com a gente no trânsito, aquele que está no ambiente de trabalho. É onde esses espíritos pegam, se não conseguem nos atingir diretamente. Mas a gente não vê isso. Olha o efeito material de uma inimizade na nossa vida. E aí, às vezes, no plano espiritual, a gente pensa assim: ah, é? Ele foi o culpado? Onde que ele está? Aí o mentor fala: encarnado. A gente fala: então agora é minha vez. Agora ele vai ver. Porque agora eu estou desencarnado e é mais fácil para mim atacá-lo. Do mesmo modo como ele era invisível e eu não o percebia.
E quadros assim, pasmem, duram centenas de anos, às vezes. De espíritos que não se perdoam e que vivem nesse círculo vicioso de um atormentar a vida do outro por muito tempo. Muito tempo. Bom, por que Deus permite isso? Para punir do mal que ao seu turno praticaram os ofensores. Ou se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade os ofendidos. Por isso que Deus permite esses quadros tão longos, para que esses espíritos, vivendo uma relação que os prejudica moral e materialmente, se vejam impelidos a perdoar e a praticar o bem um ao outro. Deu para perceber qual é a prisão a qual Jesus se referia? Espírito Emmanuel, nessa obra maravilhosa da doutrina espírita, Pensamento e Vida. Vocês podem dar uma olhada com bastante atenção nela. Capítulo 22 da obra tem o título Culpa. Emmanuel começa assim o capítulo. Quando fugimos ao dever, é dever do cristão perdoar? Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa. Ok? Do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Emmanuel está dizendo assim para a gente. Nós manchamos os tecidos sutis da nossa alma por culpa, quando nós não perdoamos. Segue o texto dizendo, o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, abscesso, uma ferida de pus, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole. São palavras difíceis, né? Pouco usuais, mas é um esforço do Espírito Emmanuel, halo, expiração, né? Ímã, algo que atrai. Esforço que ele está fazendo para a gente dizer o seguinte, no ambiente espiritual, no mundo espiritual próprio da mágoa, próprio da vingança, nós criamos atração a quem pensa igual. E aí então reconcilia-te depressa com teu adversário, senão você está preso com ele nessa prisão de afinidade. Afinidade no mal. Um querendo prejudicar o outro, não conseguem se libertar um do outro. Tudo isso gerando esse sentimento gerado principalmente por remorso e culpa, né, por não termos seguido o Evangelho. Eu fechei sem querer, vou pegar de novo, porque eu quero ler para vocês só o último parágrafo dessa lição do Emmanuel, para a gente ver do que ele está falando. Último parágrafo do item culpa. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, é uma questão de saúde, né? Moral e material. É por isso que Jesus nos aconselhou a reconciliação com nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. É disso que o Emmanuel está falando aqui, quando ele fala sobre culpa. Vejam que interessante. Aspectos do nosso mundo íntimo, poucas vezes pensados, levados em conta por nós, né? Aspectos que a gente precisa aprofundar e que a gente precisa começar a fazer esse tratamento dessa nossa ferida chamada orgulho o mais depressa possível, para que ela não se transforme nessa expressão miasmática que Emmanuel disse. Para que ela não fique muito sensível, para que a qualquer toque ela doa demais. Então a gente precisa criar em nós a facilidade da reconciliação com o outro. E aí a gente vai buscar agora lá no Evangelho, a passagem de Jesus com Simão Pedro, que eu tenho certeza que todo cristão conhece. Lembram, né? Jesus
já havia desencarnado, estava vivendo com seus apóstolos na questão de um espírito, né, que volta e começa a conviver. E numa dessas passagens, quando ele está perto de Simão Pedro, ele vê Simão ali tristinho, cabrunhado, envergonhado, por ter fugido ao seu dever. Lembram? Jesus disse a Simão, me negarás por 3 vezes. E justamente nesse dia, Jesus se aproxima de Simão e diz a ele, pergunta a ele por 3 vezes, Simão, tu me amas? Oportunidade de reconciliação que Jesus estava dando a Simão Pedro, não é? 3 negativas, 3 afirmativas. Senhor, eu o amo. Amo o Senhor. Agora, eu gostaria que vocês, por um segundo, considerassem. Nós conhecemos a concepção espírita a respeito de quem é Jesus, um espírito perfeito. Vocês acham que Jesus se sentiu ofendido com as 3 negativas de Simão Pedro? De modo algum, né? Jesus está proporcionando a Simão reconciliação com quem, então? Consigo mesmo. Culpa, né? Jesus, como mestre inigualável, tinha certeza, sabia absolutamente que a culpa nos destrói. E que se ele não reconciliasse Simão naquele momento consigo mesmo, ele não apacentaria suas ovelhas, ele não seria a pedra de sua igreja. Ele não seria o apóstolo querido, que fundaria a Casa do Caminho e receberia Paulo de Tarso. Depois, para toda a difusão do evangelho que a gente teve no mundo. Olha o risco que se corre quando se tem um complexo de culpa instaurado. E nessa questão, meus irmãos, quando eu não me perdoo, o meu adversário sou eu mesmo. E aí, espíritos de escola como Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, espíritos que tratam da área da psicologia dentro da doutrina espírita, nos advertem que nós só conseguimos enxergar no outro a imperfeição que temos em nós. Daí a nossa falta de indulgência. Bom, agora eu pergunto, não é? Se eu não perdoo no outro a imperfeição que eu tenho, eu sou capaz de me perdoar? Não sou. Olha o aspecto prático do evangelho em nossas vidas. À medida em que eu identifico a imperfeição do outro, sou indulgente e consigo perdoar, eu crio em mim mesmo os mecanismos, as ferramentas de auto-perdão, de progresso e de elevação espiritual. À medida em que eu me perdoo, e vejam que o auto-perdão não significa a ausência total de reparação, não é isso que a doutrina espírita nos ensina, nem para o ofensor e nem para nós, né? Ensina que deve haver uma reparação, deve haver uma mudança de hábitos, de atitudes, toda vez que eu erro. Então, na medida em que eu me perdoo, eu digo assim, eu errei nesse sentido. Ah, fulana também errou nesse sentido. Se torna mais fácil para mim perdoar, porque eu já conheço como fazer. É essa a grande beleza da vida em sociedade aqui na Terra. Nós somos espelhos uns dos outros. E aí, então, a gente pode começar a se livrar rapidamente dos problemas que impedem a gente de perdoar. Como, por exemplo, assim, tá bom, eu vou perdoar, ele me fez tudo aquilo, eu vou perdoar e vai ficar tudo por isso mesmo? Mas é claro que não. Quando eu perdoo, eu estou quites com a lei divina. Quando o ofensor não repara, quem tem que se acertar com a lei divina é ele. E a justiça de Deus nem tarda e nem falha. Em momento algum. Ela é presente em cada instante de nossas vidas. E então, aquele que perdoou, Kardec escreve que por essa forma, através do perdão, né, da reconciliação, de um inimigo encarniçado nesse mundo, se pode fazer um amigo no outro. Ou pelo menos aquele que assim procede, põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Eu li muito rápido e vou retomar isso porque a gente está falando em aspecto prático, né? Aquele que perdoou, põe do seu lado o bom direito, atrai para si a lei divina, da mesma forma como atraímos afinidades negativas, se agimos no bem, atraímos a lei divina. Aquele que perdoa, põe ao seu lado o bom direito,
E Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Deu para entender isso, gente? Perdoou de verdade, seu inimigo não te atinge. Agora o problema é dele. Mas o perdão precisa ser sincero. Precisa ser verdadeiro. Precisa ser um perdão daquele tipo assim, ó. Eu perdoei, perdoei mesmo. Perdoa mesmo, perdoei então. Aquela pessoa lá, ela ganhou na loteria. Qual foi o primeiro sentimento que você teve? Aquela pontadinha no peito assim, mas como? Então não perdoa. Né? Eu perdoei, mas não quero ver na minha frente. Então não perdoa. Eu perdoei, ele está passando necessidade, está pagando o que me fez. Não perdoou. O perdão é o esquecimento da ofensa. E dele decorrem brandura, pacificidade, amor, benevolência, indulgência e tantas outras virtudes. Se ele está em dificuldade, qual que é o dever do cristão? Ajudar, ser caridoso. Se não, foges ao dever, cais em complexo de culpa. Está estabelecido o elo de inimizade. É por isso que o capítulo é bem-aventurados os misericordiosos. Para a gente encerrar as nossas reflexões, eu vou lembrar de mais uma passagem de Simão Pedro, dessa vez está no livro Paulo e Estevão. Num momento muito difícil do cristianismo aqui na Terra, um momento em que havia uma grande divergência, inclusive dentro da casa do caminho. Simão Pedro teve um papel crucial. Dentro da casa do caminho, havia o apóstolo Tiago, tendendo, inclinado a ceder a certos dogmas, a certos caprichos do povo judeu da época. Do outro lado, Simão Pedro e outros apóstolos, dizendo que, por exemplo, a circuncisão não era necessária para que a pessoa fosse cristã. Longe dali, na igreja de Antioquia, o grande apóstolo Paulo de Tarso, com a mesma linha de pensamento. Então, em certo momento do livro, Simão Pedro sai de Jerusalém e vai visitar Paulo em Antioquia. Chegando lá, Pedro encontra um ambiente maravilhoso, um ambiente sereno, tranquilo, de grande harmonia, que permitia inclusive o fenômeno das vozes diretas. Né? Imagina, a gente aqui na casa espírita, em tanta harmonia, que o plano espiritual fala conosco, sem médiuns. Fenômenos de vozes diretas. Nós ouviríamos com os nossos ouvidos do corpo físico o plano espiritual. Esse era o nível de harmonia que existia em Antioquia. E Simão Pedro, claro, com aquele coração doce, né? Se aproxima das pessoas, toma café na casa de um, abraça o outro, ajuda um outro ali com o seu trabalho. E era uma harmonia só. Até que de Jerusalém chegam 2 emissários de Tiago e Simão Pedro muda o seu comportamento. Então ele já não congrega mais com as outras pessoas e passa a acompanhar apenas os 2 emissários de Tiago. Depois de um tempo, Paulo tem a oportunidade de falar em público. Fala à igreja de Antioquia, a igreja no sentido de união, né, entre as pessoas, de comunhão, de reunião. Em determinado momento da sua palavra, ele diz, olha, está aqui o grande apóstolo Pedro, que deveria ser chamado de mestre, se esse título já não coubesse ao Cristo, não é? E, no entanto, ele agiu assim, 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 assim. Falou tudo o que Pedro estava fazendo. Pedro em silêncio, só ouvindo. E Paulo atacando com seu verbo voraz, né? Até o momento em que Barnabé, um amigo deles em comum, se levanta e defende Pedro. E os dois começam a discutir. Discutem, 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 até que Pedro percebe que aquela discussão não ia ter fim. Então ele se levanta, talvez lembrado da recomendação de Jesus, apacenta minhas ovelhas, e diz a seguinte frase: eu tenho medido a misericórdia de Jesus pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Eu tenho medido a misericórdia de Jesus pela profundidade do abismo de minhas fraquezas. Ele está dizendo assim para Paulo, eu errei, é verdade. No entanto, não precisa discutir mais. O abismo de minhas fraquezas é imenso. E, no entanto, eu estou aqui.
No entanto, estou aqui na casa espírita com amigos fiéis, com o amparo do plano espiritual, com lições de valor imortal para o espírito. No entanto, eu tenho família, muitos de nós têm conta bancária, cartão de crédito, saúde perfeita, e ainda assim a gente vai para o supermercado, entra na fila, ela estanca. Aí você olha para a fila do lado, ela está andando, você vai para a fila do lado, o que acontece? Ela para e a outra que você estava vai todo mundo embora. E aí a gente coloca a mão na cabeça e diz, o que eu fiz para merecer? Né? E, no entanto, a nossa atitude é a atitude de Simão Pedro. Deve ser a atitude de Simão Pedro. Diante dessa e de outras afrontas que a vida vem a nos apresentar, eu meço a misericórdia de Jesus, misericórdia, porque eu erro. Ele já me perdoou, ele já foi indulgente, ele ainda me dá cartão de crédito e situação de estar na fila do supermercado comprando alimento para levar para minha casa. Isso é misericórdia divina por nós. Deus não nos abandona, não nos desampara e nos dá às vezes mais do que nós merecemos. Mas a gente deixa que a ferida do orgulho doa muito mais do que o sentimento de gratidão. Seja grato o tempo todo na vida e me cobrem quando eu não for, porque eu também sou ingrato muitas vezes. Somos espíritos no caminho do aprendizado. Somos espíritos no caminho da perfeição. E quando um ou outro irmão nos esquece, sem recursos, num lugar sombrio, abandonados, elevemos o nosso pensamento, porque o amigo celeste jamais nos abandona. E ele mora em nosso coração, quando perdoamos e somos misericordiosos. Obrigado, queridos. Um abraço fraterno, obrigado pela atenção. Que Deus abençoe sempre os nossos esforços. Obrigado. A casa pelo Genil. Mais uma vez, a Márcia, a casa, obrigado pelo convite, generoso. Grande abraço. Fábio, com você. Obrigado. Muito obrigado, então, Totti, em nome do nosso lar. Agradecemos mais uma vez a reflexão da noite e perante os nossos abismos, perante a misericórdia de Jesus, temos que reconhecer também as nossas dívidas, né? As nossas fraquezas, isso através do autoconhecimento. Isso vem com o tempo, com a nossa reflexão, com o nosso aprendizado. Cada vez mais nos olhando no nosso interior, vamos mapeando as pequenas imperfeições que juntas geram um abismo quando comparados a Jesus, que foi o nosso exemplo máximo aqui, que nos deu o privilégio de nos mostrar o grau máximo, para que um dia possamos, degrau a degrau, tentarmos alcançar uma pequena parcela do seu aprendizado. Então, muito obrigado pela palestra. E vamos, então, finalizando essa palestra, agradecendo a Deus e a Jesus pela grande oportunidade de estarmos aqui, como o nosso amigo nos disse, aqui com a oportunidade de aprendermos, de pensarmos em nós, de podermos, na condição em que estamos, de perdoar, para que um dia possamos ser perdoados. Que voltemos para os nossos lares muito mais tranquilos e que possamos agora, a partir dos trabalhos de passe, recebermos auxílio do mais alto, que a espiritualidade possa nos alcançar e abrandar os nossos corações, para que sejamos sábios o suficiente para olharmos para dentro de nós e tentarmos modificar um grão de areia para que a gente possa nos tornar espíritos melhores. Muito obrigado a todos, vão todos com Deus, que assim seja.